Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo desse conjunto de banheiro. Eu fiz aqui duas peças que são encomendas. Eu usei o barbante número 6 e a agulha 3,5. As flores e folhas que eu fiz como aplique, eu vou deixar o link na playlist aqui na descrição. Antes de começar, eu gostaria de te pedir para deixar aqui no comentário o que você achou. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações, porque assim você ajuda o canal a crescer e quanto mais o canal cresce, mais vídeos novos eu posso trazer para vocês. Então agora, vamos ao passo a passo. Bom, então eu inicio o meu trabalho fazendo um cordão com 25 correntes, dou uma laçada, salto 3 correntes a contar da corrente que está na agulha. Na quarta corrente eu faço um ponto alto. Então aqui eu tenho um total de 2 pontos altos. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. E assim eu obterei aqui no final da minha carreirinha um total de 24 pontos altos. Bom, então eu caminhei fazendo aqui a minha carreirinha em pontos altos, tem um total de 24 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui a voltinha. Para eu fazer a voltinha, eu preciso de 6 pontos altos aqui na ponta. Eu já tenho, então, o último ponto alto, que é o 24º. Eu vou fazer aqui nessa mesma corrente, mais 5 pontos altos passando aqui, ó, na mesma corrente. Então, eu já fiz aqui mais 2, 3, 4, 5 pontos altos. Contando aqui com o último ponto, eu tenho um total de 6 pontos altos aqui, ó, na última corrente de base. Então, agora eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Já aproveito para fazer aqui o acabamento do fio inicial, escondendo ele. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no último ponto de base. Bom, então eu já caminhei fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. E para eu trabalhar aqui a voltinha, como eu fiz aqui na outra ponta, eu preciso de fazer mais 4 pontos altos, além desse último ponto que eu fiz aqui, ó, no último ponto de base. Porque eu já tenho aqui um ponto alto, que é esse daqui, e o outro ponto alto que são aquelas 3 correntes que nós saltamos. Então, eu já fiz 2, 3, 4. Agora eu vou unir com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira corrente que eu fiz para subir, que eu saltei, aliás, lá no início do meu trabalho, ficando assim. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, passo aqui para o próximo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto. No ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. Então, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na voltinha. Bom, então, eu caminhei fazendo aqui a minha carreirinha em pontos altos. Cheguei aqui na voltinha, onde eu tenho aqui os 6 pontos altos. No primeiro ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é um ponto com aumento aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No segundo ponto, eu também vou trabalhar 2 pontos altos. Então, eu faço um ponto, volto nesse mesmo ponto de base e faço outro ponto, que é o ponto com aumento. No próximo ponto, também vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui já é o meu terceiro aumento. No ponto seguinte, também vou trabalhar 2 pontos altos, passando aqui, ó, no mesmo ponto de base. Então, aqui já é o meu quarto aumento. No próximo ponto, eu também vou trabalhar 2 pontos altos.
E no ponto seguinte, eu também vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui na voltinha, eu fiz 6 aumentos, ou seja, trabalhei 2 pontos altos nos 6 pontos de base, em todos os 6 pontos de base aqui da voltinha na carreirinha anterior. Então, agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui na voltinha. Vou adiantar, então, o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, eu já caminhei fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui, onde eu tenho a voltinha, que são aqueles 6 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 pontos altos no primeiro ponto de base. 2 pontos altos no ponto de base seguinte. Dois pontos altos no próximo ponto de base. Passo para o próximo ponto e faço 2 pontos altos. No ponto seguinte, também trabalho 2 pontos altos. Agora, eu tenho aqui o ponto de base, onde eu subi aquelas 3 correntes. Nesse ponto, eu vou trabalhar aqui apenas um ponto alto. E unir com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreira. E assim, eu dei aqui a voltinha no meu tapete. Então, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e fazer uma corrente de espaço. Salto aqui um ponto de base, passo para o próximo ponto e faço um ponto alto. E no ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Salto um ponto de base e no ponto seguinte eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto também trabalho um ponto alto, ficando aqui com 2 pontos altos, aqui entre os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Faço uma corrente, salto um ponto de base, no próximo ponto eu trabalho um ponto alto e no ponto seguinte também trabalho um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto de base e no próximo ponto eu trabalho um ponto alto. E no próximo ponto também trabalho um ponto alto. E vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui na voltinha do meu tapete. Bom, então eu caminhei fazendo aqui os meus bloquinhos de 2 pontos altos até chegar aqui nos meus pontos de aumento, bem na minha curvinha. Então, eu tenho aqui um ponto alto que anterior aqui, ó, aos meus pontos de aumento. Vou fazer então uma corrente, salto esse ponto de base e venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. E no segundo ponto aqui, ó, que é o ponto de aumento, eu vou fazer aqui um ponto com aumento. Então, são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim. Uma corrente, passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, que é o ponto de aumento, eu vou trabalhar também um ponto com aumento. Então, são 2 pontos altos passando aqui, ó, no mesmo ponto de base. Uma corrente, passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. E aqui no ponto de aumento, eu vou fazer um ponto com aumento. Então, são 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Então, assim, eu vou trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, aqui na voltinha. Então, eu faço uma corrente, um ponto alto no próximo ponto, 2 pontos altos no ponto seguinte.
assim. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto e 2 pontos altos no ponto seguinte. Assim. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto e 2 pontos altos aqui no ponto seguinte. E assim eu dei a voltinha aqui no meu tapete, terminando aqui a voltinha fazendo o aumento no último aumento aqui, ó, da carreira anterior. Então, é só trabalhar aumento onde for aumento. Agora, eu faço uma corrente, passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. E no ponto de base seguinte, também trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base, no ponto seguinte, trabalho um ponto alto. E no ponto seguinte, também faço um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto de base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto e no próximo ponto também faço um ponto alto, ficando assim. Então, eu vou trabalhar esse lado aqui, como eu fiz aqui, ó, esse primeiro lado aqui. Vou seguir trabalhando até chegar aqui na voltinha e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu caminhei fazendo aqui os meus bloquinhos de 2 pontos altos, depois aqui da minha curvinha. Então, agora eu vou fazer uma corrente, salto aqui o último ponto de base que vem antes do aumento. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é o aumento sobre o aumento. Como eu fiz aqui, ó, do meu outro lado. Uma corrente. Passo para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, eu trabalho um aumento sobre o aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente. No ponto seguinte, trabalho um ponto alto. E no próximo ponto, eu trabalho um ponto com aumento. Porque o aumento é sempre trabalhado sobre o aumento da carreira anterior. Então, uma corrente. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto com aumento. Uma corrente, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Passo para o próximo ponto e trabalho aqui o meu aumento. Uma corrente, passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. E aqui no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, porque as 3 correntes que eu subi, que equivalem a um ponto alto, é como se fosse que é o último ponto alto da minha carreira. Então, eu venho aqui na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. E assim fica o meu trabalho. Então, agora, a próxima carreira, eu vou trabalhar 3 correntes, que na verdade é o último ponto da minha carreira. Uma corrente de intervalo. Passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. E no ponto seguinte também, trabalho um ponto alto. Uma corrente. Passo para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. E no ponto seguinte também trabalho um ponto alto. Uma corrente. No ponto seguinte, trabalho um ponto alto. E no próximo ponto também. Então, sempre aqui nas laterais, sempre aqui nos lados do meu tapete, tanto desse lado como desse lado, eu sempre vou trabalhar dessa forma, sem aumento nem diminuição.
Então, eu vou seguir trabalhando até chegar aqui na voltinha e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a voltinha aqui do nosso tapete. Bom, então eu cheguei aqui na voltinha do tapete. Agora eu vou trabalhar 2 correntes. Um ponto alto no próximo ponto de base. Um ponto alto no ponto de base seguinte. E nesse ponto alto aqui, que é o ponto com aumento, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que aqui foi o aumento que eu fiz na carreira anterior. Aqui, ó, aqui eu trabalhei um ponto com aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, esse ponto aqui é o ponto de aumento. Então, sobre ele eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, se na carreirinha anterior eu fiz 3 pontos altos separados por uma corrente, nessa carreira eu vou fazer 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de intervalo, passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço outro ponto alto. E aqui, no terceiro ponto de base, que é o meu aumento aqui da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Outro ponto alto no ponto seguinte. E aqui no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Ou seja, aumento sobre aumento. 2 correntes. Um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no ponto seguinte. E aqui no terceiro ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, são 2 pontos altos. 2 correntes. Um ponto alto no próximo ponto. Passo para o ponto seguinte, trabalho outro ponto alto. E aqui onde eu fiz o aumento na carreirinha anterior, eu vou trabalhar outro aumento. Então, são 2 pontos altos. Ficando assim. Então, eu vou seguir trabalhando assim por toda a volta aqui do meu tapete. Já tô praticamente terminando. Essa voltinha aqui, ó. Um ponto alto. Outro ponto alto no próximo ponto. E aqui, no terceiro ponto, que é o ponto com aumento, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E assim eu dei a voltinha aqui no meu tapete. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente e trabalhar nas laterais, como eu fiz nas carreiras anteriores. Como eu fiz aqui, ó, nessa carreirinha aqui. Ponto sobre ponto, intervalo de corrente sobre intervalo de correntes. Repetição aqui, ó, do que eu fiz desse lado aqui. Vou seguir trabalhando até chegar aqui na voltinha. Quando eu chegar nessa voltinha aqui, eu vou fazer como eu fiz nessa voltinha aqui, ó. Trabalhar ponto sobre ponto e aumento sobre aumento. Na carreira anterior, eu trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Nessa carreirinha, eu vou fazer como eu tô fazendo aqui, ó, para terminar a minha carreira. 4 pontos altos separados por 2 correntes. Lembrando que é só trabalhar o aumento no último ponto aqui de cada bloquinho, que é o aumento sobre o aumento. Chegando aqui no final, eu vou unir com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou subir 3 correntes, fazer mais uma corrente e vou trabalhar como eu fiz essa carreira aqui, ó. Vou repetir a mesma forma de trabalhar nessa carreira até chegar aqui na voltinha. Então, eu vou adiantar o meu trabalho. Quando eu chegar aqui na hora de fazer a voltinha, na próxima carreira, eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, eu já adiantei o meu trabalho.
Na minha carreirinha anterior, eu uni aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente, subi 3 correntes, fiz mais uma corrente de espaço e vim trabalhando aqui, ó, de bloquinhos de 2 em 2, separados por uma corrente de espaço, ou seja, ponto alto sobre ponto alto e espaço sobre espaço. Cheguei aqui na minha voltinha, já fiz aqui meus 2 pontos altos do bloquinho. Agora eu vou trabalhar 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no ponto de base seguinte, um ponto alto no próximo ponto de base, e aqui no meu último ponto de base do bloquinho da carreira anterior, que é o meu ponto com aumento, né, o ponto de aumento, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos sobre ele. Então, vou fazer aumento sobre aumento. Então, aqui na carreirinha anterior, eu tinha 4 pontos altos, nessa carreira agora eu tenho 5 pontos altos. Na outra carreira eu tinha 3, então, a cada carreira eu vou aumentando um ponto alto. Faço 2 correntes, venho aqui para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, trabalho aqui um ponto alto. Esse aqui é o último ponto de base da minha carreira anterior, então, sobre ele eu vou trabalhar outro ponto alto, que é o meu ponto com aumento. Então, eu fiquei aqui com 5 pontos altos seguidos. Sigo trabalhando dessa forma aqui, ó, por toda a voltinha do meu trabalho. Chegando aqui no final da voltinha, eu vou trabalhar aqui de 2 em 2, como eu fiz aqui, ó, na carreira anterior, separados por uma corrente aqui entre os pontos altos. Chegando aqui no outro lado, eu vou trabalhar da mesma forma como eu estou fazendo aqui, ó. Sempre trabalhando aumento sobre aumento da carreira anterior. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos. Quando eu der a voltinha, eu também ficarei com 5 pontos altos. Vou adiantar o meu trabalho. Vou trabalhar aqui também já a minha lateral aqui, de 2 em 2. E na minha próxima voltinha, na minha próxima curvinha, eu volto com vocês, tá bom? Bom, então, eu já adiantei aqui o meu trabalho. Fiz aqui a minha voltinha, trabalhei aqui, ó, 5 pontos altos. Subi com as 3 correntes, fiz uma corrente de intervalo e vim trabalhando de 2 em 2, separados por uma corrente, até chegar aqui na voltinha do meu tapete. Então, agora eu vou fazer 2 correntes de intervalo, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no ponto seguinte. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto no próximo ponto de base. E aqui no próximo ponto, que é o último ponto da base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, que é o meu ponto com aumento. Assim. 2 correntes, passo para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. Então, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no último ponto. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho mais um ponto alto, que é o meu ponto de aumento. Então, aqui nessa carreira, eu fico com 6 pontos altos. Ou seja, a cada carreira, eu vou aumentando aqui um ponto alto por bloquinho. Vou seguir trabalhando dessa forma até obter um total de 9 carreiras. Então, eu já tenho aqui, ó, uma carreira, 2, 3, estou na 4ª carreira. Então, vou seguir trabalhando até obter aqui um total de 9 carreiras trabalhadas da mesma forma. Aqui na voltinha, eu sempre trabalho os aumentos. E nas laterais, eu trabalho ponto sobre ponto e corrente sobre corrente, que é as correntes de espaço. O que eu faço de um lado, eu faço também do outro.
Lembrando que as 3 correntes que eu subo equivale ao último ponto de cada carreira. Então, aqui, quando eu chegar aqui no último bloquinho, eu faço aqui o ponto alto e uno com uma corrente na terceira, e uno com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir. Então, vou seguir trabalhando até obter aqui um total de 9 carreiras, a contar dessa carreirinha aqui, ó, onde eu tenho aqui os 3 pontos altos dos bloquinhos. E daqui a pouco, então, eu volto pra gente dar sequência. Bom, meus amores, então eu já caminhei fazendo aqui todas as minhas carreiras. Tenho, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, depois aqui da minha carreirinha em pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui o meu primeiro ponto de base daqueles bloquinhos de 2 em 2. Vou passar aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. Subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Dentro do próximo intervalo de correntes, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. No ponto de base seguinte, também trabalho um ponto alto. Então, essa carreira, ela é toda fechadinha assim, ó. Onde for intervalo de corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. E no ponto de base, também trabalho um ponto alto. Sigo trabalhando dessa forma até o final da minha carreira, lembrando que aqui nos intervalinhos de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E aqui nos pontos de aumento, eu não vou fazer aumento, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, por toda a minha carreira. Vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então eu já caminhei fazendo aqui a minha carreirinha em pontos altos. Então, agora eu vou unir com um ponto baixíssimo lá na segunda corrente que eu fiz para subir no início da carreira. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto em cada um dos pontos de base, até obter aqui 7 pontos altos seguidos. Então, eu já tenho aqui 5, 6, 7. Então, eu já fiz aqui o meu bloquinho com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de intervalo, salto 2 pontos de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Passo para o ponto seguinte, faço um ponto alto. Então, eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até obter aqui um total de 7 pontos altos seguidos. Então, fiz aqui os 7 pontos altos, eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte eu inicio aqui a minha carreirinha com 7 pontos altos. E sigo trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu tapete. Chegando aqui, se eu ver que vou ficar repuxando o meu trabalho, ao invés de saltar 2 pontos de base, eu salto apenas um, mas faço 2 correntes de intervalo. Então, você precisa ir fazendo o seu trabalho, abrindo, olhando se ele vai ficar repuxado, e caso ele fique repuxado, ao invés de saltar 2 pontos, você salta apenas um. Mas, se não, você pode continuar trabalhando da mesma forma, 7 pontos altos seguidos, 2 correntes, salta 2 pontos de base. Dando toda a volta aqui no tapete, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Bom, então eu caminhei fazendo aqui a minha segunda carreirinha com fio rosa. E em alguns intervalinhos eu precisei trabalhar apenas saltando um ponto de base. Para na hora que chegasse aqui no finalzinho da minha carreira, eu pudesse fazer um intervalinho.
Então, eu fiz 2 correntes, venho aqui na terceira corrente que eu fiz no início da minha carreira, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. No ponto de base seguinte, também faço um ponto alto. Passo para o próximo ponto e trabalho um ponto alto. E no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos altos seguidos. Ou seja, eu não trabalhei nem no primeiro e nem no último ponto de base. Agora, eu faço 2 correntes, venho aqui dentro do intervalo de correntes, trabalho um ponto alto, 2 correntes, salto aqui o meu primeiro ponto de base. A partir do segundo ponto, eu vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até obter aqui uma carreirinha com 5 pontos altos. Ou seja, eu não trabalho sobre o primeiro ponto de base e nem sobre o último. Então, na carreira anterior eu fiz 7 pontos altos, nessa carreira eu faço 5. 2 correntes de intervalo. Salto aqui o último ponto de base, venho para dentro do intervalinho de correntes, faço um ponto alto. 2 correntes, salto o primeiro ponto de base e a partir do segundo eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até obter 5 pontos altos seguidos. E sigo trabalhando dessa forma por toda a volta aqui do meu tapete. Bom, então finalizei a minha carreira fazendo aqui, ó, um ponto alto dentro do último intervalinho e 2 correntes. Então, agora eu vou unir com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, que eu fiz para subir lá no início da minha carreira. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E no ponto de base seguinte, também trabalho um ponto alto. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Ou seja, eu não trabalho nem no primeiro, nem no último ponto de base. Agora, eu faço 3 correntes, venho aqui naquele ponto alto que eu fiz dentro do ponto tela, vou trabalhar 3 pontos altos aqui, ó, passando na alcinha do ponto alto. 1, 2, 3, assim. 2 correntes de espaço, salto o primeiro ponto de base, no segundo ponto eu trabalho um ponto alto, no próximo ponto também trabalho um ponto alto, e no ponto seguinte eu vou trabalhar um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. 2 correntes, venho aqui no ponto alto que eu tenho dentro do ponto tela e trabalho 3 pontos altos passando aqui, ó, nas alcinhas desse mesmo ponto alto. Então, eu sigo trabalhando dessa forma por toda a minha carreira. Carreira finalizada. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu passo para o próximo ponto de base. Também trabalho um ponto baixíssimo sobre ele. Uma corrente, dou uma laçada. Venho aqui no primeiro ponto alto daqueles 3 pontos altos que eu trabalhei sobre o ponto alto. Nesse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto, um picô de 3 correntes.
Agora, eu venho entre os dois primeiros pontos altos, eu passo a minha agulha aqui entre eles, faço um ponto alto. E um picô de 3 correntes. Venho aqui no ponto alto do meio, sobre ele eu faço aqui um ponto alto. Com um picô de 3 correntes. Passo a minha agulha entre os dois últimos pontos de base, faço um ponto alto com um picô de 3 correntes. E aqui no último ponto de base, eu faço um ponto alto. Uma corrente para baixar. Venho aqui na minha carreirinha de 3 pontos altos, então eu pego o ponto do meio, faço um ponto baixo. Uma corrente para subir, dou uma laçada, venho aqui nos 3 pontos altos que eu fiz sobre o ponto alto da carreira anterior e trabalho um ponto alto. Um picô de 3 correntes. Exatamente como eu fiz aqui, ó. Anteriormente, aqui, ó, nesses pontos altos. Então, eu sigo trabalhando dessa forma por toda a minha carreira. Bom, pessoal, então eu terminei de passar o bico em volta de todo o meu tapete. Assim que fica. Eu vou deixar o passo a passo do outro tapete na playlist aqui na descrição do vídeo e também na tela final. Bom, então espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!